E por último, né, pesquisa operacional. Você fez pesquisa operacional com o Fernando? Exatamente. Fernando, o mesmo professor de Estatística 1, certo? Isso. Então é aquela loucura da prova. Você acerta, você erra tudo, né? Né, cara? E foi uma matéria que eu fiquei. Tipo assim, eu estava estagiando na época, então foi um estágio meio complicado. Tipo assim, o IBMEC não viu com muitos bons olhos esse meu estágio, porque eles achavam que não tinha nada a ver com administração, mas era um estágio que eu achei que ia agregar bastante coisa. E, assim, eu fiz a matéria, cara, eu sofria horrores para conseguir, né, encaixar tudo ali no meu horário, conseguir estudar essa matéria, que era uma matéria. Assim, ele ainda seguia nessa metodologia dele de acerto e erro, mas era uma matéria muito mais complexa do que estatística 1. Então, assim, o Fernando, eu seguia essa metodologia dele, só que como era uma matéria mais complexa, ele se aprofundava mais. E, assim, acabava dando um material bacana para você estudar, né? Sobrava muita coisa para você Muita estudar. listinha para fazer, né? Muita listinha para fazer, cara. Eu Assim, era lembro que muita mesmo. em pesquisa operacional você estuda basicamente problemas de programação linear. A gente não aprofunda tanto em cálculo, mas tem como resolver, né, alguns exercícios usando cálculo. Só que a gente usa mais o Excel, né, programas que resolvem esse problema na hora. Mas o foco de pesquisa operacional é você entender como que o algoritmo trabalha. Inclusive, o Fernando não deixava a gente usar o Excel na prova, não. No Excel você monta o probleminha lá, aperta Enter, você já tem, né? O ponto ótimo. A ideia é que é calcular o máximo da função e o mínimo da função. Você tem lá uma função lucro da empresa, que depende do produto X1, X2, X3. Quanto você tem que produzir do produto X1, X2, X3, que vai gerar o lucro máximo. Né? Aí você monta o problema, joga no Excel, acabou. Ele te dá a resposta na hora. Você tem que produzir tanto do X1, tanto do X2, tanto do X3. No Excel e era também muito de maximizar, né, cara? É aquele maximizar negócio, ou minimizar, né? No caso de ou minimizar. Você tenta minimizar. Só que pesquisa operacional não é só usar o programa, você tem que saber fazer na mão. Você tem que fazer entender toda a metodologia. Todos os passos que o algoritmo faz, tem o método simplex, tem vários, o método simplex do Excel, que o Excel faz em 2 segundos, você fica lá 15 minutos. Tem uma lista lá de uns 10, 15 passos que você tem que seguir. Cara, eu não terminava. Não é difícil, mas é trabalhoso. São continhas, tipo assim, você soma, depois subtrai, depois você multiplica, aí soma com a linha de cima. São continhas simples, mas é muita coisa, é muito número, é muita tabela, e você tem que fazer na mão. Então, cara, você tinha um volume muito grande de conta. Eu lembro que tinha prova. Velho, eu não terminei uma prova dele nesse semestre. Foi assim, uma coisa de louco, sabe? Eu não conseguia terminar, cara. Sabe? Você tem que ser assim. Você tem que ser realmente excepcional para você terminar a prova dessa matéria. Não porque era uma matéria difícil, mas é porque é uma matéria trabalhosa. Tipo assim, você faz muita conta e aí às vezes você erra uma continha lá na frente. Você erra uma continha, o Fernando te dá 0 na questão inteira. E às vezes a prova dele tem 4 questões. Então se você erra uma questão, você errou um mais. Sei lá, você pôs aqui tanto de conta, né? 1 mais 1 vira 3, velho. Você acaba errando. É muita conta, você está estressado, tem que entregar a prova presencial, não, aquela loucura. Não, a minha não foi presencial, né? Se eu ainda tiver sorte, foi online. No presencial, cara, é muito pior, né? Você tem aquela pressão, tem gente desesperada do seu lado, aí seu colega começa a chorar, e aquele relógio no quadro assim, nossa, faltam 10 minutos. Aí o professor só vira e fala, gente, mais 15 minutos. Você tá lá, você não completou uma questão, não sabe o que você está fazendo mais, aí você só chora. Você tá doido. No online ainda tinha essa matéria, foi bom no online, porque como a gente tinha o Excel, o Fernando disponibilizava as planilhas de exercício para a gente. Então, às vezes, por exemplo, você conseguia adaptar essa planilha para o exercício da prova para conferência. Era ótimo para conferência. Eu lembro que teve uma prova. Você não podia, né, só usar o Excel, porque o Excel só te dá a resposta. Que demonstrar. A prova ele cobrava todo passo a passo. Eu demonstrava, eu fazia o problema inteiro, e aí eu tentava no Excel. Aí o Excel me dava uma resposta. Tá certo, né? E aí estava certo, eu continuava. Eu lembro que teve uma prova dele, a primeira prova dele foi mal, mas teve 2 questões que o Excel me salvou. Tipo assim, eu tinha errado um detalhezinho, coisinha assim, revisei a questão e consegui. Então, assim, foi uma matéria punk, cara. Eu passei bem apertado nela, se eu não me engano. Foi uma matéria complicada. Não tem tanto cálculo, né? Limite, derivada integral, mas tem muita continha. Tem que saber pré-cálculo, esboço de gráfico, de reta, tem que saber matemática básica. Mas cara, não tem tanto cálculo. Total.
é o método da matéria, que tipo assim, você tem que saber a metodologia de usar a pesquisa operacional. Você está lá, você tem é que nem você falou, né? Você tem o método simplex, eu não me lembro os nomes dos métodos agora, mas assim, eu lembro dual, tem vários métodos. Tem o algoritmo tinha vários métodos, e aí você tinha que saber quando usar, como usar, em que situação usar. Eu lembro de um problema lá que teve numa prova, que era que eu acho que a gente até tinha feito esse problema antes da prova. A gente fez um problema muito parecido com ele. Eu acho que era do Simplex, que era tinha 3 caminhões, tinha 3 armazéns, 3 caminhões e 3 lojas. Aí que você tinha que pegar a rota, qual rota que era mais gerava o menor custo para levar do armazém para a loja. Problema de transporte, sim. Nossa, era chato pra cacete esse trem. Era muito grande, velho. Eu lembro que eu ficava... Você tem que ser muito organizado para conseguir fazer todo o passo a passo. Você tem que ser muito organizado. Quando eu fazia esses problemas, minhas folhas quase rasgavam, véio, porque eu apagava tudo. Ficava aquele montaréu de conta